Silva, sou diretor comercial da DPR Telecomunicações. Eu estou de volta para apresentar para vocês o nosso projeto, que nós intitulamos de Websérie. Esse é o capítulo 3. Anteriormente, nós já tivemos o capítulo 1 e 2. E hoje nós vamos falar sobre o roteador da Nokia, o 7750 SR1, para os ISPs. E nós vamos abordar como implementar BNG nos equipamentos da Nokia. Vocês vão perceber que é super fácil, que é uma interface super amigável e, obviamente, que nós iremos contar com profissionais competentes para participar com a gente dessa websérie. Primeiramente, gostaria de apresentar o Ricardo Cainé. Cainé, para os íntimos, ele já é bem conhecido nosso, tem participado em lives com a gente e agora topou participar com a gente desse projeto. Cainé é um parceiro, é um amigo, e tem disponibilizado o seu tempo para nos ajudar e para maximizar ainda mais o nome da Nokia nesse mercado. Queria muito, Cainé, te agradecer e já te parabenizar, porque eu sei que todas as suas interações com o público ou as suas apresentações são sempre de excelência. Então, obrigado pela presença. E para a gente é uma grande honra estar contigo aqui nesse projeto tão interessante. Apresentar Daniel Lona. Daniel, nosso gerente de conectividade, vai falar um pouquinho a respeito da visão de conectividade que nós temos para esse mercado dos ISPs. Falando um pouquinho da DPR. DPR é uma empresa de mais de 25 anos de mercado. A DPR, eu diria para vocês que tem mudado, influenciado e ajudado nas transformações tecnológicas desse mercado de ISPs ou de provedores. Eu diria para vocês que aqui eu estou apresentando um mix de produtos e de soluções que nós temos, mas basicamente eu queria destacar aqui a nossa parte de pesquisa e desenvolvimento. Hoje nós investimos uma porcentagem, uma fatia importante do nosso faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento. Hoje nós temos mais de 58 patentes registradas. Isso nos traz uma garantia de qualidade, uma evolução do produto, mais do que a evolução do produto, de que forma que eu posso assegurar para vocês a continuidade da família desse produto. Então, isso te dá, se a gente for estudar um roadmap para 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos adiante, isso é importante para o investimento dos nossos parceiros e também dos nossos clientes. Centro de excelência e centro de treinamento, que fica aqui em Sorocaba. A gente tem disponibilizado esse espaço para a interação com os nossos clientes e para a qualificação dos nossos clientes também. Hoje, todo o time da DPR ele é voltado exclusivamente para o cliente, não só na qualificação do cliente, mas no suporte a todas as necessidades e pré-requisitos ou pré-requerimentos dos clientes. Então, hoje a gente, com uma fábrica própria, a gente consegue efetivamente entregar uma solução, a tecnologia, a pontualidade e também a qualidade dos nossos produtos. Esse é o nosso centro tecnológico e de distribuição. Eu estou basicamente nesse escritório que vocês estão vendo aqui, onde tem o DPR, onde está espelhado. E embaixo é o nosso centro de distribuição, o nosso warehouse. É uma área total de 26 mil metros, se a gente for contar toda a nossa área. E o armazenamento é por volta de 30 milhões de metros cúbicos. Esse nosso warehouse, esse centro de distribuição, warehouse ou estoque, como vocês queiram chamar, é um suporte, eu diria para vocês, que fundamental na nossa estratégia de distribuição e na nossa estratégia no ponto de vista de logística, mas de rapidez também de entrega dos nossos produtos. Vocês terão nós teremos, na verdade, mais um capítulo que vai acontecer em dezembro, que é o capítulo 4, a segurança e mitigação de ataques. E por hora eu queria que vocês aproveitassem muito a apresentação do Cainé. Mais uma vez, o Cainé é hiper super qualificado para dar esse speech, esse tipo de apresentação. E eu queria, para finalizar a minha primeira participação, chamar o Daniel Lona, que é o nosso gerente de conectividade, para que ele passe para vocês a nossa visão de conectividade, de que forma que a gente entende esse mercado.
Daniel, a palavra é sua. Obrigado pela participação. Obrigado, Marco, mais uma vez aí pela oportunidade, né? Dando continuidade aqui à nossa websérie. Hoje a gente vai falar aí do terceiro episódio, né? Que a gente já comentou, como implementar o BNG nos equipamentos da Nokia, né? O objetivo aqui da DPR, pessoal, é a gente disseminar cada vez mais conhecimento sobre os produtos da Nokia, tá? Uma demanda cada vez mais crescente dos ISPs. Os ISPs têm se profissionalizado cada vez mais também, procurado produtos de excelência no mercado para ter um valuation melhor das suas redes, né, perante os grupos de investimentos. E o nosso objetivo aqui com esse websérie é capacitar os ISPs que demandam esse conhecimento dos produtos da Nokia de uma forma mais prática, né, não apenas comercial. Então, dando continuidade aqui ao nosso terceiro episódio da websérie, hoje a gente fala um pouquinho de BNG, que é uma funcionalidade extremamente importante para os ISPs que estão crescendo, né, em capacidade de assinantes, e num produto extremamente compacto como é o SR1, né, que tem 2 rack-1, a gente pode pôr até 128 mil assinantes. Bom, antes de eu passar a bola aqui para o Kainé, que vai fazer a apresentação para a gente, né, eu queria falar um pouquinho para vocês aí da área de conectividade da DPR, tá? A área de conectividade da DPR, ela abrange tanto a parte de rede externa, que a gente está falando aí, né, que são as redes passivas, que o Marco já comentou, que a DPR tem expertise já de 26 anos, mas também temos aí agora a parceria com a Nokia, que começou lá atrás, em 2017, com a linha de produtos de GPON, tá? Então, a gente hoje vende bastante GPON para os ISPs, cada vez mais a gente tem lançado novos modelos aí de ONUs, de OLTs, e conectividade, a gente começou a abranger também as áreas de DWDM, né, a parte de transmissão da rede de backbone dos ISPs, e a parte também de roteadores e switches, tá? Então, quando a gente fala aí de conectividade aqui na DPR, a gente está falando de ter fim a fim, né, produtos Nokia, desde a parte lá da ONU até a casa do cliente, né, até ao roteador que está conectado ali com o seu data center, fazendo a parte de peering da rede, né? Então, a gente vai ver bastante nessas webséries aqui a questão de como que a SP pode se proteger, como que a SP pode seguir boas práticas, tá? E a ideia da conectividade é mostrar essa integração. Então, hoje aqui na websérie a gente está falando da parte de roteadores, mas futuramente a gente com certeza vai fazer algumas webséries voltadas aí para a parte de DWDM também e a parte também de GPON, tá? Então, é isso. Bom, focando aqui no próximo slide, né, então a gente vai falar um pouquinho aí com o Kainé. O Kainé hoje vai apresentar para a gente, ele já fez o primeiro episódio da nossa websérie aqui, hoje ele retorna com mais esse episódio, a gente já teve o segundo episódio que foi com o Leandro, também foi muito bacana, agora com o Kainé a gente vai dar continuidade com a parte do BNG, tá? Kainé, obrigado mais uma vez aí pela sua disponibilidade, eu falo que o Kainé para mim é um professor, assim como o Ale, o Leandro, que tem compartilhado os conhecimentos conosco, e vamos aprender mais um pouquinho com ele aí para melhorar a nossa rede. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marco, aí, por abrir esse espaço aqui, para que a gente possa trazer aí um pouco da tecnologia aí da Nokia para os clientes e explicar aí como é que funcionam os produtos que vocês têm aí trazido para o mercado brasileiro aí de SPs, né? Então, nossa agenda hoje, nós vamos falar de como implementar o BNG nos equipamentos da Nokia, né? E especificamente, então, a gente vai estar falando do 7750 SR1, que é o carro-chefe aí, de vendas aí junto com a DPR, né, para essa função aí de BNG. Nós vamos falar um pouquinho aqui da arquitetura, a gente vai ver o que é esse TP-SDA da Nokia, né, a gente vai se deparar um pouco com isso aí ao longo da apresentação. Vamos falar um pouco aí do gerenciamento de usuários PPPoE, e também de um tal de ESM aí, né, que como é que a gente chama esse serviço aí dentro da tecnologia Nokia. E assim, só deixar claro, apesar que eu estou falando de PPPoE, a gente também faz IPoE também, tá? Só o foco aqui um pouco no que a gente tem visto mais comum aí para os clientes, tá? E vamos fazer uma breve demonstração aí do funcionamento das coisas que eu vou apresentar agora na sequência. Uma pequena introdução, a primeiro ponto aqui, BNG, né? O pessoal aí conhece bem aí já como Broadband Network Gateway, né? Ele é o elemento que tem o papel de terminar as sessões PPPoE dos usuários, na nossa discussão aqui. Ele é o termo mais recente aí, é o termo mais comum utilizado aí na arquitetura aí dos serviços de banda larga, né? E ele tem a função de fazer o controle das políticas de acesso, desde a autenticação do usuário, aplicar lá a qualidade de serviço, o perfil de segurança e outros atributos para poder prover a conectividade IP desse usuário aí com a internet.
A gente também, às vezes, encontra aí outras nomenclaturas, né, que eu estou só resgatando aqui por razões mais históricas, mas às vezes o pessoal também chama o BNG de BRAS, né, que é o Broadband Remote Access Server. Ele vem aí de uma época em que, logo após a evolução do antigo RAS, né, o acesso discado, criou-se o acesso de banda larga, então ele vem aí dessa terminologia legada, onde você ainda tinha redes ATM, fazendo a agregação aí naquilo que a gente chama de PPPoA. Historicamente interessante saber, os equipamentos da Nokia também fazem isso, eles vêm já dessa época, né. Também temos aí, às vezes, a função de NAS, né, o setor de acesso remoto da rede, né. E na documentação da Nokia, muitas vezes a gente vai encontrar isso como Broadband Service Router, roteadora de serviços de banda larga. A gente chama serviços de banda larga porque na arquitetura do TPSDA, o Triple Play Service Delivery Architecture, a gente vai estar falando de outros serviços também, além do serviço de acesso à internet. A internet é um dos serviços que a gente pode prover utilizando esse equipamento. Então, recordando um pouco aí de apresentações anteriores, né, que a gente fez aqui nessa web series, o SR1, então, ele é um roteador aí de serviços, né, da linha 7750, que na função de BNG, ele pode agregar aí até 128 mil usuários em dual stack. Então, a gente coloca aqui como número de sessões PPPoE ou IPoE. Quando a gente fala de 128 mil usuários dual stack, significa que ele tem até 3 endereços de IPs, né? Em cada sessão ele tem lá o IPv4 e tem os 2 endereços de IPv6 que são comumente alocados. O IPv6 Slack, que é o IP1, e também tem lá o IPLAN, que é o prefixo PD, né? O prefixo delegado. Então a gente consegue agregar essa quantidade de usuários nesse equipamento. Para poder fazer a gestão de todos os usuários, a gente dispõe de uma quantidade muito grande de filas de QoS, para não só poder controlar a banda dos usuários, mas também poder prover esses outros serviços aí da arquitetura Triple Play, por exemplo, o VoIP e a IPTV. Então, você precisa de QoS para poder separar esses serviços e dar o tratamento adequado e qualidade que cada um requer. É um equipamento que pode agregar aí até 4 terabits por segundo de interface, tá? Ele tem 3 tera de capacidade de processamento, efetivamente. Então, isso dá a ele uma grande flexibilidade de agregação de interface, então desde 10 GB até 400 GB, que tem então as quantidades, né, de interfaces que a gente suporta. A gente pode chegar aí até 8 portas de 400 GB no equipamento tão compacto quanto este. E outro aspecto importante é que esses equipamentos, na função de BNG, apesar de que esse roteador também pode ser usado como peering, pode ser usado para outros serviços, né, ele tem que ter uma implementação de segurança muito forte. A gente tem aí a apresentação de segurança que vai ser a próxima dessa web series, mas eu comento a vocês, por exemplo, que em termos de capacidade de filtragem, ele suporta 320 mil linhas de filtro nesse equipamento. Ele pode fazer filtros até camada 7. Suporta filtrar payload de tráfego com essa capacidade. Então, é muito importante essa característica para que você tenha uma implementação robusta e segura. É também possível ter, dada a concentração de usuários, né, que a gente suporta no equipamento desse, é possível ter redundância naquilo que a gente chama de multi-chassis, ou seja, eu posso ter um chassi compartilhando sessões com um outro chassi, uma configuração ativo-ativo ou ativo-standby, e essa redundância ela pode ser 1 para 1, você tem 2 equipamentos, um redundante para o outro, ou pode ser 1 para N. Eu tenho vários equipamentos e um deles é redundante em caso de falha entre esses 2 equipamentos que estiverem nesse grupo. E além de tudo isso, ele também suporta CGNAT. A gente falou lá de CGNAT no primeiro capítulo dessa web series, né? Então, só recordando aqui, suporta a NAT também, uma capacidade inicial de 80 GB e é escalável, de 80 em 80 GB. Então, olhando um pouco aqui a arquitetura que a gente chama de Triple Play Service Delivery Architecture, a TPSDA, nós temos aí vários elementos nessa arquitetura de distribuição de serviços em que a Nokia fornece soluções. Então, ela começa aqui na camada de acesso, onde nós temos aqui os elementos como, por exemplo, OLTs, você faz a agregação de fibra, já tivemos desde a época lá dos DSLANs ATM, como você tem no começo, DSLANs Ethernet. Então, um elemento que faz a primeira milha do assinante. Temos aí a camada de transporte e agregação metro, que a gente chama aqui de agregador de serviços de banda larga. Então, são equipamentos aí MPLS de alta capacidade.
E, por fim, os roteadores 7750 também, aqui na função do BNG, ou na nomenclatura da Nokia, né, o BSR, Broadband Service Router, que tem aí as funções adicionais de fazer a gestão dos usuários, o controle de banda, o QoS e assim por diante. Então, todos esses elementos compõem aí a arquitetura da Nokia para distribuição de serviços Triple Play, onde a gente pode prover serviços de voz, dados e vídeo. E uma solução integrada e fim a fim de toda a rede aí do provedor. Então, dentro do serviço de BNG do roteador 7750, né? Nós estamos falando aqui do SR1, mas existem outros modelos na família, tá? E essas características que eu estou descrevendo agora são comuns. A gente tem, então, o conceito que a gente chama de ESM, é o Enhanced Subscriber Management. Ele é a função que faz aí o gerenciamento dos usuários de banda larga. Esse ESM ele tem uma entidade dinâmica que a gente chama de subscriber. Subscriber, ele é o ponto onde entra o tráfego do usuário na rede. Ele agrega todas as características que o assinante vai ter dentro do BNG. Então, o ESM ele faz a gestão dinâmica de recursos dentro do BNG para cada usuário. Ele permite, então, você conectar as diversas funções necessárias para suporte no serviço de banda larga, né, como, por exemplo, o AAA, né, a autenticação do usuário, o accounting, authorization, né, para que se ele conecte à rede. Pode ser nele também o controle ou não da aplicação de NAT, as políticas de QoS, filtros, políticas de anti-spoofing. Quando a gente falar de segurança também na próxima websérie, a gente vai falar um pouquinho de anti-spoofing. Outros serviços que a gente queira aplicar no usuário. Então, toda essa interação entre esses diversos recursos e os dispositivos do usuário, o dispositivo do usuário, então, que a gente identifica como hosts, né? Cada host, então, é constituído pelo conjunto aí de IP e MAC do usuário. O subscriber agrega tudo isso em um único ponto de controle dentro do BNG. E ele pode permitir a agregação de diversas modalidades diferentes. Eu posso agregar, então, o tráfego com VLANs para cada usuário, uma VLAN para cada usuário, ou ter uma VLAN para cada serviço. Posso ter aí agregação em MPLS, entre outros. Então, o ESM é o elemento que faz o gerenciamento dessa entidade dinâmica usuário, o subscriber. Ele utiliza recursos aí para aprovisionamento automático desses usuários. Dentre eles, ele pode utilizar, por exemplo, servidores DHCP, radios, pode ter uma base local, ou até mesmo trabalhar com scripts Python, para que você possa customizar algum tipo de operação necessária para o serviço aí do provedor. Então, a arquitetura padrão de banda larga hoje é o modelo que a gente chama de central roteada, ou seja, todo o roteamento é feito no BNG, não existe roteamento entre o BNG até a casa do assinante, a não ser lá no roteador do assinante. Então, o roteador do assinante é o primeiro roteador do cliente, o roteador Wi-Fi dele inicia-se lá a sessão em PoE ou a sessão PPPoE, fecha a sessão com o BNG. E o BNG, então, faz a alocação dos endereços IP do assinante, conforme os modelos de serviço que o provedor queira, ou fazer VLAN por usuário ou VLAN por serviço. O BNG ele tem dois tipos de interfaces que a gente utiliza para fazer a agregação do tráfego e sua posterior associação ao serviço interno do BNG para processar o tráfego em camada 3. E esse serviço ele pode ser uma VPRN, um serviço de VPN privativa, né? Isso foi também tratado aí numa webséries anterior, né? Pelo Leandro, onde ele explicou como que a gente implementa a VPRN, ou no serviço IS, que é um serviço básico de internet. Então, nesse serviço IS, o assinante tem acesso direto à tabela de internet, à tabela global de roteamento, ou nesse outro aqui você tem VPNs privativas para cada assinante ou para cada conjunto de assinantes. Associado ao serviço da escolha do provedor, você vai ter, então, dois tipos de interfaces que compõem o serviço. Você vai ter ou uma subscriber interface ou uma group interface. Então, no primeiro nível, a subscriber interface é a interface layer 3 do assinante.
Ela pode ser lá as interfaces numeradas, né, onde estão lá os endereços IPs dos gateways dos usuários que você declara, ou pode ainda ser unnumbered, para que você não precise ficar declarando a subrede de cada usuário. E ela pode agregar vários grupos de interface. As group interface, por sua vez, elas agregam os pontos de acesso aos serviços, os SAPs. Então, você vai ter, para cada OLT e VLAN de serviço da tua OLT, né, você vai ter lá, por exemplo, um SAP agregando nessa group interface. Então, você pode ter aqui várias OLTs agregadas a essas grupos de interface, subindo para o mesmo serviço através da subscriber interface. Então, todas as OLTs que estão nesse mesmo subscriber interface, elas vão ter lá a mesma subrede. Olhando agora do ponto de vista do usuário, quando ele for estabelecer a sessão PPPoE, a primeira coisa que o BNG vai fazer é descobrir o estabelecimento dessas sessões, ele vai ficar ouvindo os pacotes do PPPoE de Discovery. A gente tem uma fase do PPPoE que chama-se de Discovery, onde você vai ter a sequência de pacotes aqui, né, o PADI, PADO, PADR e PADS. PADI é aquele pacote que faz a inicialização da comunicação entre o usuário e o BNG. O PADO, então, já é uma resposta que o BNG dá ao receber um PADI, se oferecendo como sendo o BNG para atender aquele usuário. Depois você tem lá o PADR, em que o usuário aceita esse pacote e pede para registrar no BNG. E o PADS é o pacote de confirmação. Então, existe essa negociação para que você possa estabelecer o PPPoE com aquele BNG, é uma negociação prévia ao PPPoE, propriamente dito, né, a sessão do PPP, e a gente vai ver qual é a importância disso para o BNG. E nós temos, então, na fase seguinte, o estabelecimento do PPP, que vai ser lá o LCP, que é o subprotocolo lá do PPP, autenticação, atribuição do endereçamento IP, o IPCP, e quando finalizar, você tem lá o retorno aqui do pacote de terminação lá da negociação lá do PPP. Então, isso tudo aqui, ele permite a gente, no BNG, identificar que um assinante está querendo se conectar e fazer o instanciamento dessa sessão. Da mesma forma que uma sessão IPoE, que também é suportada pelo 7750, na qual a gente poderia colocar, por exemplo, informações adicionais dentro da opção 82 do DHCP, no PPPoE a gente pode colocar um tag no momento dessas negociações para poder prover informações adicionais sobre o usuário, a uso, por exemplo, numa autenticação. O circuito do usuário, por exemplo, qual é o identificador do circuito do usuário. E esses parâmetros, eles podem ser usados nessa etapa de autenticação, ou numa base de dados local, que a gente chama aqui de Local User Database, ou, por exemplo, no servidor Radius, internamente. Então, a gente tem aqui, para constituir um usuário, uma vez que eu tenho aqui os pacotes que eu descrevi de Discovery, permitem ao BNG identificar o usuário, através desses pacotes ele vai ter a string de identificação do assinante, ou o subscriber ID, ele vai ser a chave que amarra todas as operações posteriores do usuário dentro do BNG. Por exemplo, quando esse usuário for autenticado e receber lá do Radius o perfil de SLA dele, ou seja, qual é a velocidade que ele vai ter, as filas de upload e download, quantas classes de serviço ele vai ter, assim por diante. Então, isso vai vir aqui nesse SLA Profile. A gente ainda vai ter a possibilidade de associar a um Subscriber Profile, um profile de serviços. Você pode aqui, por exemplo, criar um QoS hierárquico para associar mais de um serviço a esse usuário de banda larga. Ele pode, por exemplo, ter um serviço de VoIP, um serviço de IPTV, associado a essa mesma seção dele. Ou, por exemplo, atribuir NAT no momento da autenticação do usuário. Então, é aqui que o BNG da Nokia consegue gerenciar, junto com o serviço do assinante PPPoE, as funções de CGNAT. Ele consegue também, uma vez atribuído aqui os serviços, fazer a designação do endereçamento IP para poder ter o estabelecimento, então, da seção PPPoE. Aqui é um exemplo de seção PPPoE. A gente tem diferentes cenários, né?
temos aqui uma seção PPPoE, em que eu estou fazendo a autenticação local, então eu tenho aqui aquela negociação inicial lá dos pacotes do Discovery do PPPoE, e depois a negociação lá do PPP, propriamente dito, o LCP, e aqui dentro tudo isso está sendo respondido pela base local do BNG, nessa representação aqui. Podemos ter desta maneira, ou podemos ter, por exemplo, utilizando servidores externos, ou uma combinação das duas coisas. Então, nesse mesmo caso aqui, eu estou passando aqui, a partir da autenticação, quando existe aí a iniciação do LCP, eu vou fazer a autenticação, eu vou estender esses atributos lá para o servidor Radius, que pode utilizar desses diversos parâmetros que a gente pode colocar no tag do PPPoE, o circuito do usuário, por exemplo, o MAC address, a porta do BNG, né, o NASPort que a gente chama, onde o usuário se conectou, a informação de VLAN vai aqui dentro, ou usuário e senha. Então a gente pode pegar diversos parâmetros, mandar para o Radius, baseado nesses parâmetros, retornar lá o Access Accept, no caso aqui, informando lá desses profiles que eu mencionei há pouco para vocês. O profile de SLA, o profile de serviço lá do assinante, para atribuir NAT ou não no momento da conexão, e assim por diante. Então, uma vez feita essa atribuição, a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa do IPCP, a negociação de endereço IP, né, do assinante. Se a gente está falando de PPPoE, no caso aqui, o mínimo obrigatório é a negociação do IPv4, o IPv6 ele é um atributo opcional. Então, se o usuário não pediu por um endereço IPv6, o BNG fecha só o IPv4. E esse endereço IP ele pode ser atribuído por um servidor DHCP. Esse servidor DHCP ele pode tanto residir internamente no BNG, quanto ser externo num servidor centralizado. Então, isso aqui vai da necessidade do ISP, da forma como ele quer operar a sua rede. A primeira etapa dentro da arquitetura de Triple Play da Nokia é o que a gente chama de captura dentro dos SAPs daqueles pacotes do PPPoE. Aqueles pacotes que a gente chama de trigger packets, quando ele passa por dentro da rede, chega ao BNG, nós temos aqui um serviço que a gente cria, que é o serviço VPLS, é uma extensão aqui da rede de camada 2 do provedor, que termina dentro do BNG. E essa extensão a gente diz a ele o que deve ser utilizado como gatilho para a criação da instância do usuário, para criar aquele subscriber. Então, no caso, eu estou dizendo que o que vai ser o gatilho, o trigger, né, vão ser pacotes do PPPoE. Então, quando chegar aqueles pacotes PADI, PADO, que eu descrevi lá atrás, a sessão vai ser iniciada e o BNG vai criar o que a gente chama de Managed SAP, um SAP gerenciado, um ponto de acesso de serviço gerenciado dinamicamente pelo BNG, onde ele vai concentrar todas aquelas funções que a gente viu há pouco, lá, de autenticação, de attribute profiles e assim por diante. Então, essa parte da VPLS é uma configuração criada manualmente, que serve para dizer para o BNG onde é que a sua rede de acesso está se conectando, como é que a sua OLT se conecta no BNG, e uma vez que você configurou isso aqui, essa outra parte aqui, do Managed SAP, é dinâmico, criado em função desses pacotes, daquela negociação que a gente viu lá do PPPoE. Se a gente fizer um IPOE, a única coisa que vai mudar é que aqui, ao invés de eu ter um trigger packet, como sendo um PPPoE, eu vou falar que o trigger é um pacote DHCP, porque o teu roteador do usuário vai fazer uma requisição de endereçamento IP para o BNG. Então, essa requisição, ela dispara o mesmo processo de instanciamento do usuário. E aí valem as demais etapas que eu falei, de autenticação, atribuição de perfis de SLA e assim por diante. Então, aqui, olhando um pouco como é que isso se dá passo a passo, no caso aqui, então, do PPPoE. Então, eu recebi lá um pacote PADI, lá do roteador do usuário, ele entrou lá no Capper do SAC, e vai disparar, então, a criação do subscriber. A criação do subscriber, então, vai culminar na aquisição de autenticação para o Radius. Então, eu vou lá ter parâmetros como, por exemplo, o ID de serviço, que foi criado pelo PNG, subscriber ID, vou enviar todos esses atributos do trigger packet do PPPoE
para dentro do Rails. O Rails vai me dar um access accept, vai me responder com os IDs de serviço que eu quero associar, com qual serviço que eu quero associar. Por exemplo, eu quero associar com o serviço IS, um serviço de internet, nesse caso aqui, um serviço SEM. Eu poderia pedir para associar com uma VPRN, se eu quisesse separar tabelas de roteamento para diferentes tipos de aplicações. E uma política de serviços que vai ser associada, então, aqui ao meu SAP gerenciado. Nessa etapa, então, o BNG vai criar um managed SAP, uma vez que eu sei qual é a política de SAPs gerenciados a ser utilizada. Ele vai ter aqui dentro, então, o mesmo tag de VLAN que entrou aqui. Então, se eu tinha aqui uma VLAN 1 entrando aqui dentro do BNG, essa VLAN 1 aqui criou o meu SAP gerenciado. Então, a gente pode ver aqui, esse asterisco que aparecia aqui em cima no SAP 1/1/1, ele passa a ser aqui 1/1/1, 2.1. Seria a VLAN 1. O meu SAP gerenciado é este. E ele vai ser usado, então, para concluir as próximas etapas do instanciamento do usuário. Do que estamos falando aqui? Estamos falando, então, agora da atribuição de endereçamento IP. Eu posso ter aqui as mensagens DHCP, mesmo sendo um PPPoE. Eu tenho etapas em que o DHCP é necessário, por exemplo, no prefixo delegado, né? Então, eu vou, dentro do BNG, redirecionar toda a negociação agora direto para o serviço. Se tiver aqui as sessões, então, de DHCP, que o IPv6, por exemplo, pede para o prefixo delegado, eu vou trocar esses pacotes, posso mandar isso para um DHCP local ou remoto, e concluo o estabelecimento do serviço do usuário. Lembrando um pouco, então, quando eu mencionei aqui sobre NAT, a gente demonstrou aí na primeira websérie, né, um pouco aí do NAT no BNG. A gente vai olhar agora um pouco mais à frente, na demonstração de hoje, a implementação do BNG, propriamente dito, com um pouco mais de detalhe, mas a gente vai acabar vendo também alguns atributos de NAT, então eu vou só relembrar que o que eu vou mostrar para vocês aqui é esse tipo de NAT, né? É o que a gente chama de L2 Aware NAT, é o NAT 4.4, né? Então ele é um NAT de IPv4, a gente chama aqui de privado, né? Mas o recomendado aqui é usar aquele range shared address, né? 164, para o IPv4 público. Então a gente vai ter aqui uma função de NAT, que é um NAT que a gente chama de determinístico, ou seja, eu tenho aqui um range de portas associada a um IP externo que faz o NAT com o IP interno, permitindo compartilhar o IP externo para vários usuários internos. Esse NAT ele é associado ao identificador do assinante, aquele subscriber ID, e não ao IP interno privado. Então, o IP interno ele não tem muito utilidade, já que ele é privado, não teria roteamento na internet, né? Você pode até rotear ele interno na rede do provedor para acessar, por exemplo, o roteador do cliente, se for o caso. Mas se isso não for uma necessidade, pode-se simplificar e utilizar o mesmo endereço IP interno para todos os usuários, porque o NAT é feito baseado no identificador do assinante. Então, dado o assinante, já sabe qual é o IP público externo, e aí a porta é associada a esse IP público. Esse range de portas e IP são atribuídos no momento da autenticação. Então, no momento da autenticação, esse range é dinamicamente criado, alocado, e é enviado um log, então, para o Radius, junto com a autenticação, informando lá o start da sessão do usuário e também o IP público que ele vai usar para navegar. Então, é aqui que é legal que a solução de BNG, junto com o NAT, no mesmo equipamento que a Nokia propicia para os seus clientes, ela traz uma simplificação enorme na operação da rede a partir do momento em que você vai ter um único armazenamento de informações que seria o mínimo necessário para ter no provedor que é o servidor Radius, você vai ter informação de NAT junto. E esse NAT, então, quando a sessão terminar, vai também ter o pacote de stop e você vai poder usar isso para depois rastrear qual foi o IP público que o usuário usou na navegação. Bom, eu vou então agora fazer então uma breve demo para vocês sobre como que a gente vai implementar então esses serviços e esses conceitos dentro do BNG da Nokia. A configuração da função de BNG em roteadores Nokia é extremamente flexível e poderosa. Hoje eu vou apresentar um exemplo de uma implementação básica com usuários PPPoE do Stack.
A forma mais comum de se fazer isto no 7750 Service Router é utilizando dois serviços, uma VPLS de camada 2 e um IES ou Internet Enhanced Service de camada 3. Com esse comando, podemos ver que nesse equipamento temos configurado o serviço VPLS de número 50 e o serviço IES de número 5. Os outros dois serviços que aparecem aqui são internos utilizados para gerenciamento do SROS. Vamos então conferir a configuração do serviço VPLS. Esse serviço VPLS está com duas interfaces de acesso a ele associadas, que vemos aqui especificado após o comando SAP. SAP quer dizer Service Access Point. Tanto a interface 122 quanto a interface 126 foram configuradas para que qualquer VLAN recebida nestas interfaces seja associada ao serviço VPLS, o que pode ser visto através do asterisco após os dois pontos. Cada SAP está com a opção Capture SAP habilitada, para que ele possa instanciar um SAP gerenciado, que chamamos também de Managed SAP, o MSAP, de forma abreviada. O instanciamento de uma sessão de usuário começa quando o roteador identifica o recebimento de um pacote de gatilho ou trigger packet chegando no VPLS. No caso do SAP 122, estamos com o PPPoE habilitado como trigger packet. E no caso do SAP 126, estamos com IPoE para IPv4 e IPv6 simultaneamente com PPPoE chegando nesse SAP. Nesse último caso, qualquer um dos dois protocolos dá início à negociação de uma sessão. Quando a sessão é iniciada, os parâmetros iniciais do PPPoE são definidos por esta política que está aqui configurada. E a autenticação, ela, quando começa, é disparada contra servidores que estão definidos por esta política. O SAP gerenciado é associado, então, à interface BNG INTF 126, isso é só um nome que nós damos, e que está associado ao serviço IS número 5. Vamos dar uma olhada, então, na configuração do serviço IS. O IS, conforme já comentei, significa Internet Enhanced Service, tem como objetivo prover acesso à internet diretamente via tabela de roteamento global, que chamamos de tabela base no 7750 Service Router. Além das configurações de anti-spoofing, no serviço IS apontamos a definição dos servidores DHCP que vão ser usados para fornecer os endereços IPv4 e IPv6 aos usuários. Esses servidores DHCP estão configurados localmente no roteador. E isso podemos ver através da configuração da interface System que esses endereços estão aqui habilitados, assim como o nome dos servidores DHCP que estão configurados em outro trecho da configuração que nós vamos conferir agora. Aqui podemos ver que temos diversos pools no servidor DHCP IPv4, sendo que um pool pode ter uma ou mais subnets. O mesmo vale para o DHCP do IPv6. Nós podemos ver adicionalmente que temos, além dos pools configurados, prefixos. Mas no caso do servidor DHCP IPv6, um prefixo corresponde ao endereço SLAAC, que é o endereço WAN do roteador do usuário, o endereço PD, que é o endereço LAN. A funcionalidade de ESM, ou Enhanced Subscriber Management, é a responsável por gerir todos os recursos e usuários do BNG, que chamamos de subscribers. A configuração de ESM é feita nesta árvore da CLI. Nesta funcionalidade, definimos os parâmetros que o BNG irá trocar com o Radius, tanto para a autenticação quanto para o account.
Também definimos no ESM os SLA profiles, ou seja, as definições de velocidade dos usuários, tanto a velocidade de entrada quanto a velocidade de saída. Também podemos definir aqui nesta configuração filtros de pacotes, para controlar os pacotes que entram. Além de SLA profiles, definimos subscriber profiles, ou profiles dos usuários, onde ligamos outras funcionalidades, como por exemplo, neste caso, estamos ligando NAT. O ISM ainda possui outros parâmetros que são associados ao estabelecimento da sessão do usuário. Por exemplo, temos uma política de MSAP Default, que é a que está associada ao serviço de VPLS, que é usada no momento do instanciamento dos usuários. Por exemplo, se nenhum pacote do Radius informar qual é o SLA Profile ou o Subscriber Profile a ser usado para um dado usuário que se autenticou, serão atribuídos esses padrões aqui apontados na configuração. O ESM ainda há os servidores de autenticação que foram mostrados agora há pouco. Vamos dar uma olhada na configuração dos servidores de autenticação. Com esses dois trechinhos prévios de configuração que estou aqui mostrando. Então, a forma mais comum de se aplicar definições de serviços para os usuários é utilizando atributos via Radius, que são conhecidos como AVPairs, ou Attribute Value Pairs, que são pares de valores e respectivos atributos. Temos alguns usuários configurados no nosso servidor Radius. Nesse primeiro exemplo, nós estamos informando o nome do SLA Profile, que é o perfil de SLA que define a velocidade do usuário, e está localmente configurado no ESM do BNG. Também informamos que o PPP deve tentar negociar endereços IPv6. No segundo caso, estamos adicionalmente informando os nomes dos pools a serem utilizados na atribuição de endereços IPv4 e IPv6 a um usuário autenticado. No terceiro exemplo, estamos sobrescrevendo as definições de velocidade do SLA Profile local do BNG. No caso, temos o controle de banda de egress, que é a saída, e eu estou utilizando uma técnica de queuing, e o controle de ingress, que eu estou utilizando uma técnica de polyser. Olhando agora o quarto usuário, nós podemos ver que eu estou definindo aqui também um subscriber profile, que corresponde àquele subscriber profile que mostrei a vocês que estava com o NAT habilitado. E nesse quinto exemplo, nós mesclamos a aplicação de NAT com sobrescrever a velocidade com esses atributos via Radius. Isso para mostrar que essas configurações elas podem ser feitas de forma bastante flexíveis. E nós temos total controle do que aplicar a cada usuário via Radius. Vamos dar uma olhada agora nos usuários conectados ao BNG. Temos aqui, então, 14 usuários, que nós podemos ver com esse comando que eu acabei de executar. E em cada usuário, vemos que existe aqui um ID, que é o identificador do subscriber. Ele é único para cada assinante. E ele é composto pela concatenação do endereço MAC com o Managed SAP e um ID de sessão. Debaixo de cada usuário, podemos ver que há dois hosts, o host IPv4 e o IPv6, além de uma rota gerenciada, que é a Managed Route. Podemos ver também aqui o nome do perfil de SLA associado ao usuário no momento da autenticação. Vamos dar uma olhada em alguns usuários para vermos mais detalhes dos seus perfis. Nesse caso, podemos ver que não foi informado
nenhum pool no momento da autenticação via RAID. O BNG atribuiu localmente o pool a ser utilizado e associou os endereços de IPv4 e IPv6, que estamos vendo aqui, além da rota gerenciada ou managed route vinculada a esse usuário. Com isso, podemos ver que cada usuário do stack consome 2 hosts no BNG, um correspondendo ao endereço IPv4 e o outro correspondendo ao endereço Slack IPv6. O roteador 7750 é altamente escalável e suporta até 250.000 hosts. Nós podemos ver que a rota gerenciada do usuário, que é referente ao prefixo delegado, ela entra na tabela de roteamento. É uma tabela de roteamento que somente no caso de IPv6 pode receber até 2 milhões de rotas na FIB, o que permite ao BNG receber full route da internet ao mesmo tempo em que tenha os 250.000 hosts ativos. Vou dar mais uma olhada em um outro usuário que está instanciado no nosso BNG. Neste exemplo, podemos ver que o nome do pool em que fomos ao RAID chama-se L2Aware. E associamos a este usuário o perfil que ativa a NAT. O endereço interno do usuário é o 100.64.165. E o profile do subscriber é o profile de L2Aware. Então aqui sabemos que nós ativamos NAT através desse profile. Se eu agora olhar mais um outro exemplo, além de estarmos associando o NAT, o pool chamado L2Aware e o subscriber profile chamado L2Aware, neste caso as definições de velocidade é aquela que estamos sobrescrevendo com os atributos de QoS e Policy informados no momento da autenticação. E nesse último exemplo, a gente ainda vai conferir a tabela de NAT que temos associada a esses usuários. Então aqui nós podemos ver que o NAT pode ser ativado seletivamente por usuário. Temos aqui então os 2 subscribers ID, ao qual o NAT está associado, o endereço IP externo, com o range de porta externa de cada usuário. O sistema permite múltiplas opções de log para registrar os blocos de porta alocados. Algumas opções são syslog, snptrap, radius e outros. Em função da alta escalabilidade do roteador 7750 Service Router e da riqueza de funcionalidades, a Nokia recomenda a seus clientes a adoção da arquitetura que chamamos de Single Edge, na qual implementamos todos os serviços e funções IPs necessárias ao provedor em um mesmo equipamento, tais como peering, BNG, CGNAT, além de VPNs de camada 2 e de camada 3, o que permite simplificar a operação e otimizar a rede. Bom, retornando agora aqui da demo, espero que vocês tenham gostado aí da demonstração que foi feita. Eu sei que ela é breve, mas o objetivo é mostrar um pouco, ilustrar os conceitos que a gente acabou de mostrar, como se implementam na prática. Eu espero que tenha sido possível ver que é simples configurar o equipamento da Nokia, que ele é bastante flexível, como vocês viram nas formas de configuração. E um resumo que eu queria deixar aqui para vocês, em relação, então, à solução que eu trouxe para vocês, é que, primeiro, que você dificilmente vai encontrar um BNG com tanta capacidade, tanta robustez, escalabilidade, como essa solução que eu estou trazendo aqui do 7750 para vocês. Ele é um BNG aí carrier grade, ou seja, que faz toda a alta disponibilidade de serviços, a qualidade, para você poder ter uma rede aí com grande confiabilidade, uma solução que já tem mais aí de 20 anos de desenvolvimento, o SROS, né, que é o sistema operacional da Nokia, está aí há muito tempo no mercado, e o fato de estar aí há muito tempo no mercado e o 7750 vir evoluindo ao longo de todos esses anos,
dá uma garantia de proteção de investimento. Vocês vão poder colocar um equipamento na rede que vai ser suportado, e muito melhor do que ser suportado, vai ter evolução por muito tempo. Vocês vão ter aí sempre novidades nas versões de software mais novos, novos lançamentos para os produtos que a Nokia traz na linha 7750, e permite aí os serviços de valor agregado. Eu falei um pouco aí para vocês sobre o CGNAT, mas ele suporta outros serviços também. Eu só quero deixar aqui um breve parênteses aí para você sobre esses outros serviços, que é, por exemplo, a concentração de IPsec, pode ser um terminador aí de túneis IPsec. A gente pode ter serviços de firewall, serviços de DPI, todos eles aí no mesmo equipamento. Ele tem o conceito de ser multisserviços, então vocês, como viram aí nas demonstrações, tanto na de BNG que eu passei agora para vocês, mas como na que fez o Leandro, quando ele falou de serviços de forma mais genérica, falou lá de VPLS, de pipe, de VPRN. O BNG nada mais é, o conceito do SM, do que uma forma de associar esses serviços ao usuário para prover a conectividade que você precisa, e com toda uma inteligência de controle de QoS, de perfis de segurança e de outras funcionalidades extras que você requer para o teu assinante. Então, ele é um equipamento multisserviço, naturalmente. Você ter múltiplos serviços no mesmo equipamento não vai demandar mais ou menos processamento, ele é projetado para isso. Então, vocês podem tranquilamente ter serviços corporativos, serviços residenciais, serviços de camada 2, camada 3, BNG, NAT, todos eles juntos no mesmo equipamento, sem degradar performance ou comprometer confiabilidade. E isso porque é uma solução que, além de todas essas questões, ela traz aí proteção anti-DDoS embutida no próprio chipset, que é desenhado pela Nokia, é o chipset FP4. Isso tudo traz uma grande qualidade e confiabilidade para a solução que a Nokia estava trazendo aqui para vocês, junto com a DPR. Tá? Então, essa era a apresentação que eu tinha para fazer para vocês. Eu queria agradecer de novo aí o Marco, agradecer aí o Daniel, a DPR, por abrir esse espaço aqui para a gente, e por nos permitir aí trazer um pouquinho aqui de como é que a Nokia enxerga aí a solução de BNG e o que a gente tem aí a oferecer para os clientes. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Bom, pessoal, vocês viram aí, né, o Kainé fez a apresentação, agradecer mais uma vez a participação do Kainé aqui conosco. O Kainé esteve com a gente presente desde o primeiro episódio aí da websérie da DPR, né, da parte dos roteadores da Nokia. Agora, voltando aí no terceiro episódio, vocês viram como que a questão do BNG, né, é importante, e toda a evolução que a gente tem aí nos produtos da Nokia, desde a parte mais antiga lá da autenticação dos usuários, até os dias atuais, onde a gente tem aí o PPPoE e a parte do IPoE, né, que também é mais recente. É um produto extremamente de alta capacidade, que a gente consegue sair de 32 mil usuários até 128 mil usuários num produto de 2 rack units. Então, eu acho que o Kainé foi muito feliz na explicação dele, na demonstração aí das funcionalidades também. E agradecer mais uma vez a participação do Kainé. Agora a gente toca a apresentação. Obrigado mais uma vez, Kainé, e até o próximo episódio. Pessoal, quem não perdeu, o próximo episódio vai ser sobre mitigação e segurança nos roteadores, né? Na nossa websérie. E agradecer. Obrigado mais uma vez, pessoal, e Marco, é com você. Queria agradecer muito o Daniel e queria agradecer em especial ao Ricardo Kainé pela belíssima apresentação. Realmente, a cada apresentação, a cada live, a cada websérie, eu me encanto ainda mais com o Kainé. Não só pela parte pessoal, mas também pela parte profissional. Realmente é um profissional super qualificado, agradeço demais. Aproveito para comunicar a vocês que todos os nossos capítulos estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, e aproveito para convidá-los para o quarto e último capítulo, que acontecerá em dezembro. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre segurança e mitigação de ataques. Agradeço a todos, fiquem com Deus.